paz do Senhor, igreja, amém? Que bênção, né? Chuva abençoada na nossa terra aqui, que é uma terra quente, né? Que bom que está chovendo. Uma vez eu ouvi um pastor dizer, e eu concordei com ele, que quando chove é sinal de bênçãos do Senhor, amém? Que coisa boa. Cumprimento também os irmãos que estão em casa. Quero convidar você a abrir sua Bíblia. Obrigado, meu irmão. Em Atos, capítulo 4, lá no Novo Testamento. Atos, capítulo 4. Você pode permanecer assentado como você está. Nós iremos ler do versículo 1 até o versículo 31. Atos, capítulo 4. Os irmãos encontraram, amém? Quem não encontrou, quem está sem Bíblia, pode acompanhar pelo Data Show. Mas o ideal é que você tenha sua Bíblia, né, física, em mãos. Então diz assim a palavra do Senhor: Pedro e João diante do Sinédrio. Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos dos que ouviam a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os anciãos e os escribas se reuniram em Jerusalém com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João e Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. E colocando os apóstolos diante deles, perguntaram: com que poder ou em que nome vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus os ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Esse Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, não tinham a dizer em contrário. E mandando sair do sinédrio, discutiam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los para não falarem mais neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhe que de modo nenhum falassem e ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus, ouvirmos antes os senhores do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar. Por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Ora, o homem a quem tinha sido operado esse milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos tinham lhe falado. Ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque, de fato, nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu servo Jesus,
a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Amém? Dando seguimento ao que nós aprendemos, no último culto, no domingo passado, nós continuaremos falando sobre ser igreja. E nesta palavra, tomando como base acontecimentos que ocorreram após o dia de Pentecostes, Lucas, que é o evangelista que escreve os Atos dos Apóstolos, ele continua na sua escrita de uma forma muito didática e detalhada, compartilhando os acontecimentos que aconteceram com os personagens e com os envolvidos que estavam naquele dia de Pentecostes. Hoje nós vemos que após o dia de Pentecostes, Pedro e João, eles continuaram a pregar. E a Bíblia diz que eles estavam se encaminhando para o templo, para a oração das 15h. Essa história está descrita em Atos capítulo 3. Eles encontraram um homem coxo em frente ao templo. Este homem, ele era conhecido da população, porque ele ficava em frente ao templo pedindo esmolas. Então, eles pararam Pedro e João para pedir esmolas. E na ocasião, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse para ele: eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E aquele homem levantou e ele foi curado. Então eles entraram para dentro do templo e começaram a pregar com aquele homem do lado. E a população, ela ficou muito admirada e até mesmo espantada, porque aquele homem que era famoso por pedir esmolas, agora ele estava lá, do lado de Pedro e João, curado. Então aquilo causou um alvoroço na cidade. E aí, enquanto eles estavam pregando, apareceram os sumos sacerdotes para julgar e questionarem aquilo que eles estavam fazendo. Então, nós vemos que atualmente nós percebemos que enfrentamos muitos problemas parecidos com a igreja primitiva. Nós vemos hoje que pessoas tomadas de religiosidade, elas tentam por suas forças humanas, inibir a ação do Espírito Santo e inibir também o crescimento da igreja. Porém, o que nós mal sabemos é que muitas vezes essas pessoas tomadas de religiosidade estão no meio de nós, e pior ainda, talvez até mesmo eu e você podemos ser uma dessas pessoas. Então hoje o que nós iremos entender aqui é o comportamento de pessoas religiosas, o comportamento de cristãos que agrada a Deus e o comportamento da igreja que ora sem cessar. E nesta palavra que nós lemos, Atos capítulo 4, nós podemos ver algumas características de pessoas religiosas. A primeira característica da pessoa que é religiosa, ela está no versículo 1 e no versículo 5. As pessoas se acham donas da igreja. Na época desse texto, os sacerdotes, capitão do templo e saduceus eram pessoas designadas para tomar conta do templo, para organizarem as celebrações e deixarem o templo organizado. Só que, infelizmente, com o tempo, essas pessoas, elas se acharam no direito de tomar para si o templo e determinar o que deveria ser feito. O que é um grande perigo, porque ainda nos dias de hoje, nós vemos pessoas que são designadas para serem lideranças, pessoas designadas para exercerem um ministério, mas pessoas também que muitas vezes se acham donos do ministério, se acham donos da igreja. E isso, queridos, eu quero deixar a primeira advertência para você: não caia nesse engano. Se eu ou qualquer pessoa chegar e falar que esse ministério só roda se eu tiver, que esta igreja só acontece se tiver o fulano, se tiver o ciclano, isso está errado, porque o cabeça da igreja, ele é Cristo.
O dia que qualquer homem quiser se apoderar da palavra do Senhor, quiser se apoderar do templo do Senhor, ele não subsistirá, porque o cabeça da igreja é Cristo. A outra característica que nós percebemos em pessoas religiosas é que são pessoas ressentidas. E nós vemos no versículo 2 e no versículo 7, que a Bíblia vai dizer que aqueles homens ficaram ressentidos, porque eles viram que eles estavam anunciando a ressurreição de Cristo. E aquele povo saduceu, sacerdote, eles começaram a entrar com questionamentos sobre como e em nome de quem eles operavam aqueles milagres. E o ressentimento, ele é um medo, ele é um nojo, uma raiva. Aqueles homens, eles estavam se sentindo insultados, eles estavam se sentindo injuriados. Sabe por quê, queridos? Porque aquelas pessoas, aqueles sumos sacerdotes, são os mesmos que passaram questionando Jesus durante toda a sua caminhada, tentando fazer com que Jesus tropeçasse. Eles passaram anos e anos questionando a Jesus, procurando um motivo para condená-lo, mas nunca conseguiram argumentar. E quantas pessoas hoje nós vemos que só sabem questionar, que só sabem colocar comentários maldosos, questionar a forma de como uma coisa é conduzida, questionar a forma de como a pessoa está operando milagres, questionando uma direção de Deus. Muitas vezes nós caímos nesse erro de questionar uma coisa que é direção de Deus. E nós não podemos cair nesse engano, porque infelizmente, quando nós passamos a ser essas pessoas que questionam tudo, a forma como é feita, nós sem percebermos, nós estamos inibindo o agir de Deus na comunidade. Nós estamos impedindo que o Espírito Santo entre e faça a obra. E essas pessoas, esses homens, eles estavam ressentidos com a forma com que o Evangelho era pregado. Porque eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Eles se apoiavam em seu próprio entendimento. E a Bíblia fala que nós não devemos nos apoiar no nosso próprio entendimento. Muitas vezes nós nos apoiamos em conceitos humanos, conceitos filosóficos, que nada tem a ver com o agir do Espírito Santo. Apoiamos-nos muitas vezes em estruturas humanas, quando na verdade o que tem poder é o nome de Jesus. E quando nós nos pegamos sendo religiosos, talvez se achando dono de alguma coisa, talvez sendo pessoas ressentidas, nós estamos indo na direção contrária de Deus. Porque no versículo 3, a Bíblia diz que aqueles homens tomaram tanta raiva de Pedro e João que eles os prenderam. E a religiosidade fez eles prenderem Pedro. E nós vemos que a religiosidade, às vezes, nos leva a tomar atitudes drásticas e contrárias àquilo que Deus quer, a ponto de talvez até adquirirmos raiva daquilo que está no caminho certo. Isso nós temos que tomar muito cuidado. Quantas vezes nós vemos pessoas questionando, pessoas com raiva de como uma situação ou outra é conduzida, quando aquilo é uma verdade, é uma direção de Deus. Nós não podemos cair nesse engano. E nós vemos também que aqueles homens, sacerdotes, eles eram cegos. E isso é a característica da pessoa religiosa. A pessoa, ela é cega. E no versículo 3 e 4, mostra que quando nós estamos na posição de religiosidade, nós ficamos cegos, porque o Espírito Santo, ele está agindo ao nosso redor. E aqueles sacerdotes que eram os mesmos que se achavam donos da igreja, que questionavam tudo, que procuravam a condenação de Jesus, eles são os mesmos que presenciaram diversos sinais e maravilhas, eles são os mesmos que viram Jesus ressuscitar. Mas ainda nessa época, diante de quase 5.000 convertidos, e é possível que esse número seja maior, porque segundo alguns estudiosos,
Só foi contabilizado nesse número homens. Alguns estudiosos defendem que não foi contabilizado mulheres e crianças, então esse número ele era maior. E aqueles homens vendo isso tudo, eles ainda assim estavam cegos. E isso acontece muitas vezes com nós. Nós vemos milagres acontecendo, a obra está acontecendo, a obra não para, pessoas estão sendo curadas, pessoas chegam o nome nesse altar aqui para a lista de oração, pessoas sendo curadas, pessoas sendo transformadas, e muitas vezes nós, pela cegueira da religiosidade, não enxergamos o que Deus está fazendo. E nós não podemos cair nessa religiosidade, porque Deus ele quer que eu e você façamos parte dessa obra. Nós não fomos chamados simplesmente para vir aqui ouvir uma palavra e ir embora para nossas casas. Nós temos que ser participantes daquilo que Deus tem para a nossa vida. E outro defeito, outro erro da religiosidade é se achar melhor e mais capaz em tudo. Que é o versículo 13, que demonstra que aqueles homens ficaram admirados, porque Pedro e João, eles eram iletrados e incultos. E este é mais um grande perigo. Quantas vezes nós agimos com preconceito, julgando as pessoas pelo grau de estudo, pela oratória ou qualquer sabedoria humana que falsamente pode nos enganar. Um dos maiores truques de Satanás é usar discursos bonitos, palavras rebuscadas, termos que chamam a nossa atenção. Na escola dominical, o nosso pastor mencionou que hoje existem até ditas bíblias, com versões alteradas, com o engano do fácil entendimento, mas na verdade distorcendo a palavra do Senhor e aceitando coisas que não diz na palavra original. Então nós temos que ter cuidado quando nós talvez nos achamos melhores em alguma coisa, porque Jesus adverte em Lucas 11:52, ai de vocês, intérpretes da lei, porque vocês pegaram a chave do conhecimento, no entanto, vocês mesmos não entraram e impediram os que estavam entrando. Ele falou isso com fariseus, com pessoas que eram os ditos rabinos, os mestres da lei, pessoas que talvez se julgavam ter o maior conhecimento do mundo, mas aquilo ele está ensinando o seguinte: talvez nós nos achamos donos de todo conhecimento, e aí quando nós estamos nessa posição, além de nós não estarmos entrando no reino de Deus, nós podemos até estar impedindo outras pessoas de entrar no reino de Deus. E nós temos que ter cuidado para não cair nesse engano de se achar melhor, porque nós somos dependentes do Senhor. Aqueles homens até poderiam ser iletrados e incultos para os homens, mas eles tinham uma coisa: a unção do Espírito Santo. Isso é o que nós temos que buscar. Se algum de nós se julga conhecedor e sabedor da lei, que nós possamos a cumpri-la e não ir contra ela. Mas diante desse cenário de homens religiosos, surgiram também cristãos que agradam ao Senhor. E neste caso, nesta palavra, eles estão personificados por João e Pedro. E a primeira característica do cristão que agrada ao Senhor é que ele é cheio do Espírito Santo. Só que muitas vezes nós temos um conceito errado do que é ser cheio do Espírito Santo. Muitas vezes nós achamos que ser cheio do Espírito Santo é falar em línguas, é profetizar, é revelação. Isso também são dons do Espírito Santo. Mas ser cheio do Espírito Santo, sabe o que é, queridos? É esvaziar daquilo que não é do Senhor. É se encher de Deus. É praticar a palavra do Senhor. E um dos personagens em evidência nesse texto, o próprio Pedro, que estava cheio do Espírito Santo, ele precisou, até chegar nesse ponto, passar por uma transformação radical em todo o seu ser. E a primeira transformação que ele passou foi ter o seu nome mudado. Quando Jesus acha Pedro, o nome dele era Simão. Simão quer dizer inconstante.
Simão quer dizer aquele que começa alguma coisa e não termina. E agora Jesus vira para ele, e agora você vai ser chamado Cefas, que quer dizer Pedro, que quer dizer rocha, que quer dizer firmeza, que quer dizer pedra. E quando Pedro, ele é cheio do Espírito Santo, quando ele é fortalecido pelo Espírito Santo, aí que ele começa a ter sabedoria para instruir os pecadores ao arrependimento, aí que ele começa a ser ousado e corajoso, ele começa a ser um vaso de bênção para as pessoas enfermas, ele começa a proclamar a cura, ele passou a orar de maneira mais eficaz, ele passou a orar de maneira sem cessar. E ele foi qualificado para se tornar um homem a quem prega o evangelho, aonde quer que a planta dos seus pés pudesse alcançar. Porque ele passou por uma transformação. Então, ser cheio do Espírito Santo é estar aberto a passar pela transformação. E essa transformação de Pedro, que era um homem muitas vezes impulsivo, colérico, ela é inspiração para nós. Que o Espírito Santo de Deus, ele pode transformar todo o nosso ser. E outra característica das pessoas que são cheias do Espírito Santo, que são os cristãos que agradam a Deus, é que essas pessoas se posicionam contra injustiças, mazelas e religiosidade. No versículo 9 a 11, nós podemos perceber que o cristão, ele não pode viver segundo os padrões do mundo. Eu gosto muito dessa palavra. Eu tento fazer ela o manual da minha vida. E enquanto eu tiver vida, eu vou mencionar essa palavra. Romanos 12, 1 e 2. Nós temos que transformar-nos pela renovação da nossa mente. Nós temos que oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo. Nós temos que não nos conformar com os padrões do mundo. E pessoas que não se conformam contra os padrões do mundo se posicionam contra as mazelas e injustiças. E tudo aquilo que vai na contramão do Senhor. Foi isso que Pedro fez quando ele teve, com ousadia e coragem, virar para aqueles homens e falarem: vocês crucificaram Jesus. A pedra que vocês rejeitaram, ela veio a ser angular. E é nesse nome aí que vocês crucificaram que esse homem ele está sendo curado hoje. Então ele teve que ser corajoso para colocar o dedo na ferida. E muitas vezes nós temos que denunciar o pecado. Nós temos até mesmo, talvez se for um problema conosco, nós temos que expor essa ferida, porque é colocando o dedo nessa ferida que Deus, ele começa a tratar. E ele foi ousado e corajoso de expor para aqueles homens que eles tinham grande parcela de culpa na crucificação de Jesus. E essa ousadia vindo do Senhor, ela vem na nossa vida, e esse espírito de ousadia, intrepidez para anunciar o Evangelho, ele vem por meio do Espírito Santo para anunciar o Evangelho em qualquer momento oportuno, sem se importar com possíveis julgamentos, até mesmo se precisarmos passar por ameaças. Esse é o espírito que nós temos que buscar, irmãos. Se nós tivermos convicção e sabedoria do que nós queremos, buscando o Espírito Santo, nós teremos força para testemunhar a nossa fé sem medo. E Paulo nos escreve em 2 Timóteo 1,7 o seguinte: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E aí, queridos, se você quiser ser um cristão que agrada a Deus, um cristão cheio do Espírito Santo, se prepare para uma coisa: você vai ser perseguido. Se prepare, queridos, para ser perseguido, se você quiser fazer parte dessa obra. E atualmente, queridos, existem mais de 50 países que têm perseguição ao Evangelho, de modo severo ou extremo. E nós sabemos que nos últimos dias, que é o dias que nós vivemos agora, a perseguição irá aumentar muito. Mas Deus está em busca de pessoas que se colocam à disposição
para enfrentar o que for preciso para anunciar o Evangelho e para ser cheio do Espírito Santo. Você crê nessa palavra, amém? E a terceira coisa que nós aprendemos com essa palavra é que um cristão que agrada a Deus, ele precisa fazer diferença no ambiente onde ele vive. E aí, consequentemente, o cristão que agrada a Deus, ele tem que ser uma igreja em oração. Algo interessante nessa passagem é que quando eles saem daquela perseguição, porque eles não tiveram motivo de condenação, mas os homens ameaçaram eles e soltaram. E aí a primeira coisa que Pedro e João faz é chegar à igreja, é chegar aos irmãos e relatar o que foi ocorrido. E quando ele relata isso para os irmãos, a coisa mais linda acontece, porque eles começam a entrar em oração. Então a igreja que agrada ao Senhor é uma igreja em oração, é em movimento, em constante oração. E eles se juntaram e começaram a clamar ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que eles começaram a orar, e aquele lugar teve um terremoto, a terra tremeu, e aquilo que era antes objeto de talvez medo, objeto talvez dificultador de pregar o Evangelho, a Bíblia diz que aquilo se tornou motivação para eles. A Bíblia diz que hoje, se eles estavam sendo ameaçados, eles fizeram a seguinte oração: se nós estamos sendo ameaçados, Deus, nos levanta com ousadia para pregar. E eles começaram a se levantar, o Espírito Santo invadiu aquele lugar e começou a encher aquele povo de ousadia, e é assim que Ele quer fazer comigo e com você. Se você der lugar, se você quiser decidir ser uma igreja em oração, o Espírito Santo ele vai entrar na sua vida, para você fazer diferença, para você fazer parte da comunidade. Aqueles homens, 2 homens, no dia de Pentecostes, o número era 3.000, aqueles 2 homens aumentaram para 5.000, e quando eles chegaram na comunidade, eles colocaram todo mundo para orar. Agora imagina, meu irmão e minha irmã, se eu e você decidem ser essa igreja, o que é que vira esse bairro Mar Brasa? O que é que vira Cachoeiro? Eles eram em 2, olha quantos nós estamos aqui, nós estamos em muito mais. Isso é o que Deus quer de nós. Eu quero convidar você a se colocar de pé nesse momento, porque o resumo de tudo isso que nós estamos aprendendo aqui nessa noite é que Deus está nos chamando a combater a religiosidade, que está nos dias de hoje muito presente nas igrejas, nas comunidades. E Deus quer cristãos que busquem ser cheios do Espírito Santo. E nós precisamos refletir se nós vamos ser pessoas que ficam somente olhando, ou se nós vamos ser participantes daquilo que Deus quer realizar em nosso meio. Deus quer manifestar sinais e maravilhas. Deus quer modificar toda a realidade ao nosso redor, mas Ele precisa que eu e você sejamos uma igreja em oração. E sabe o que é ser igreja em oração, queridos? A palavra de Deus nos explica o que é ser a igreja em oração. A palavra nos explica como combater essa religiosidade. Em Tiago 1, capítulo 1, no versículo 19, diz o seguinte: vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante,
assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta para a lei, bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia sua língua, está enganando-se a si mesmo, a sua religião é vã, a religião pura e sem mácula com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Peça a Deus para te encher do Espírito Santo. Deus quer que nós sejamos assistentes na nossa comunidade, visitando os órfãos, visitando as viúvas, os aflitos, as pessoas que precisam de socorro. Como foi mencionado aqui, o que foi feito ontem é ser igreja. Quantas pessoas lá ontem em Marataízes receberam a oração, e eu tenho certeza que aquelas pessoas nunca mais vão esquecer a oração que elas receberam. Porque um dia, há 2 anos atrás, eu estava lá, e eu recebi um folheto, igual nós estávamos entregando ontem. Na hora, aquilo aparentemente não fez efeito. Mas ontem, 2 anos depois, eu estava lá entregando panfleto e orando pelos outros. Isso é mérito meu? Não. É mérito de pessoas que quiseram se encher do Espírito Santo e quiseram se posicionar para pregar o Evangelho, para ser igreja. E Deus está nos chamando a ser igreja. Eu quero convidar você a vir ao altar do Senhor, buscar o Espírito Santo de Deus, pedir a Deus para tirar tudo aquilo que não é da vontade dEle, da sua vida. Pode vir ao altar do Senhor orar, pode vir ao altar do Senhor colocar a sua vida. Peça a Deus para ser cheio do Espírito Santo, para te transformar numa pessoa em que pratica a palavra de Deus independentemente das circunstâncias. Peça a Deus para te encher. Pode começar a orar, pode começar a buscar ao Senhor, pode começar a se derramar diante da presença dEle. Deus, em nome de Jesus, toma cada vida que está aqui, ó Pai. Nós queremos, ó Pai, um despertamento da parte do Senhor, ó Deus. Nós queremos, ó Pai, entender todos os seus propósitos, ó Pai. Nós não queremos ser, ó Pai, uma igreja religiosa, cristãos, ó Pai, que vivem em religiosidade, mas nós queremos ser cristãos que agradam ao Senhor. Pai, nós queremos ser, ó Pai, cristãos, ó Pai, que seguem os padrões do Senhor, ó Pai. Deus, nós não queremos, ó Pai, estar cegos, ó Deus. Abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, abre a nossa visão, Deus. Cumpra, Pai, o teu propósito na tua igreja, Deus. Que se levantem daqui, ó Pai, homens e mulheres com ousadia e intrepidez para pregar a tua palavra, Deus. Ó Senhor, que o Espírito Santo possa nos encher, ó Deus, corrigindo os nossos caminhos, ó Pai. Cumpra em nós o teu querer, Deus. Em nome de Jesus.